No vídeo anterior, eu levei vocês para conhecer um pouquinho do meu quintal, a plantação de fava, e eu também prometi fazer um almoço gostoso com essas folhas fresquinhas que eu colhi. Dando início ao nosso almoço, eu vou começar a higienizar as folhas de tanchagem. Eu já lavei em água corrente e vou deixar aqui de molho no vinagre. Eu já aproveito para falar um pouquinho desta planta maravilhosa que é a tanchagem, que acabou virando a estrela do almoço. A tanchagem é uma planta rica em flavonoides, alcaloides, terpenoides, mucilagem e outros compostos. É o que garante as funções antibacterianas, antiviral e anti-inflamatórias desta planta. E é por isso que a tanchagem é muito utilizada na medicina natural para tratar gripes, resfriados, inflamações da garganta, útero e intestino. Eu vou começar cortando a minha salada. Para quem não tem muito costume, a tanchagem ela tem um sabor um pouquinho amargo. Fundinho amargo. Então é bom, se você não tiver acostumado, que você corte bem fininho e deixe um pouco de molho na água. Eu gosto assim. Eu nem coloco sal, nada. Mas para quem não está acostumado, corte fininho, deixe um pouquinho de molho e depois tempere a seu gosto. Deixar reservado enquanto a gente vai aqui na despensa pegar a proteína de hoje, que vai ser linguiça enlatada. Linguiça, uma conserva de linguiça no pote de vidro, que eu mesma preparei. Isso aqui é linguiça, eu apenas coloco aqui a linguiça, coloquei uma folhinha de louro e pasteurizei na pressão para ficar bem selado. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu faço isso daqui. Eu vou querer fazer um molho bem suculento para essa linguiça, que eu vou utilizar esses tomatinhos cerejas que eu também enlatei na pressão. E o próximo vídeo vai ser enlatando os tomates para vocês, que já tem uma colheita que eu fiz ali, que eu vou estar preparando para armazenar. E vamos fazer esse almoço que já está dando fome. Eu já deixei no jeito aqui. Eu sempre gosto de preparar primeiro o arroz. Eu vou fazer esse tantinho aqui. Deve ter uma meia xícara de arroz. Eu descasquei alho já para o arroz, para o feijão e para a linguiça de uma vez. O gilozinho que eu peguei lá no quintal para colocar no arroz. E as pontinhas de abóbora. As pontinhas das folhas, né? As folhinhas bem novinhas. Eu vou fazer o arroz na panelinha de barro, tá, gente? Enquanto vai aquecendo a panela, eu vou triturar o alho. Olha, eu ganhei esse trituradorzinho de alho, ganhei da minha mãe. Olha que aparelhinho bom, hein? Isso é a mão na roda. Rapidinho, dá para triturar muita coisa. Nossa, hoje é dia de eleição. Eu fui votar bem cedinho para vir editar o vídeo. Mas foi só eu começar que começou aqui esses motoqueiros passando para lá e para cá. Mas eu não sei o que eles arrumam não, hein? Eles fazem muito escândalo com essas motos. Gilozinho que eu peguei lá no quintal para colocar no arroz também. Falei, né? De vez em quando eu gosto de um giló no arroz. Gente, eu pensei que estava filmando. Comecei a refogar o arroz e quando fui ver, estava aqui conversando sozinho. O telefone travou. Eu vou colocar aqui agora essas folhinhas da abóbora. Vai ficar um guisadinho, na verdade. Olha, o arroz na panela de barro nem sempre fica soltinho, não. Hoje, então, que eu tô misturando aqui essas coisinhas, mas essa é a intenção. De vez em quando eu gosto de fazer uma comidinha assim pra mim. Normalmente eu faço na panela de inox, mas eu gosto de um arroz na panelinha de barro também. A água já fervendo, eu vou colocar aqui. Nem precisava tanto. Agora o sal é a gosto, tá bom, gente? Coma sal com moderação, por favor. Enquanto o arroz cozinha, a gente já vai adiantando o feijão. Panela bem quente, eu vou colocar um pouco de óleo. Eu gosto de cozinhar com azeite ou banha de porco, mas no momento só tenho óleo aqui. Já vou adicionando o alho aqui. Eu sei que tem gente que gosta de deixar o alho ficar bem douradinho. Eu também gosto. Eu acho que fica mais cheiroso, fica gostoso. Mas para manter um pouco dos benefícios que eu preciso do alho, eu deixo ele dar apenas uma leve murchada. Colocar o meu último temperinho pronto que eu tinha aqui. Esse tempero eu trago lá da casa da minha mãe. Ela coloca bastante ervas, o tempero dela fica cheiroso, muito bom. Acho que eu vou lá buscar mais, né? Tempero de mãe, já viu como que é. Enquanto o feijão dá uma boa fervida, eu vou preparar o molho da linguiça agora.
Já abrir o pote de tomate. Olha o barulhinho. Que maravilha. Olha, pimentões lá dentro. Esse pimentão também é aqui do quintal. Tomate, pimentão. Fica uma maravilha essa conserva de tomate. O arroz, quando ele é feito na panela de barro, quando ele tá assim ainda com um pouquinho de água, eu já posso desligar o fogo, tampar, que ele termina o cozimento. A linguiça eu já tinha destravado a tampa. Vou tirar alguns pedaços para fazer. Olha quanto líquido, quanto caldo que sai da... Essa linguiça ela é cozida ao próprio suco. Eu não coloco água não, tá? Para fazer essa conserva. Por isso eu não aconselho reaproveitar esse caldo não, porque isso aí é sódio e gordura, muito sódio. Aí ela diminui o tamanho, olha, porque sai bastante líquido. Eu vou até, da próxima vez, fazer em pedaços, que eu acho que vai ficar mais sequinha ainda. Mas ficou muito cozidinha, olha, bem cozida, porém firme. Para quem gosta de comer daquela salsichinha em lata, eu acho que isso daqui fica uma maravilha, tá? Pode comer assim, a dar uma aquecida e comer, ou faz o molhinho do jeito que eu vou fazer agora. Fazem 4 meses que eu preparei essa conserva e ela tá ótima. O cheiro, a textura, o pote estava bem vedado. Agora eu vou colocar essa linguiça na frigideira para ela dar uma selada, dar uma douradinha. Não preciso acrescentar óleo aqui, porque essa linguiça ainda tem gordura. Deixo dourar de um lado, do outro. Agora que ficou bem dourado, eu vou acrescentar o alho, a cebola. Eu coloco um pouquinho de água, só para essa cebola cozinhar um pouquinho aqui. Pouca coisa, não precisa, porque a gente não vai colocar mais óleo. Então é só para dar uma caprichada no molho aqui. O cheiro aqui já tá maravilhoso, viu? Como eu quero um pouco de cor nesse molho, eu vou colocar um pouco de colorau. Agora, para ficar bem chique, vamos colocar os nossos tomatinhos. Olha, isso vai enriquecer esse prato, hein? Eu te falei que o próximo vídeo vai ser fazendo essa conserva, né? Olha, esse tomatinho fica tão gostoso que pode fazer assim, colocando no molho, e também pode deixar na geladeira para quando quiser colocar num lanche, no sanduíche, ou comer colocando no prato por cima, na comida, porque ela não é uma conserva ácida não. Isso daí vai só uma colherzinha de vinagre, ela é feita na água. Não é aquela conserva que o pessoal coloca só vinagre não, tá? Vai bem pouquinho vinagre. O restante agora conservar na geladeira para usar depois. Agora o nosso molho está praticamente pronto. Vou finalizar aqui colocando um pouco de salsinha. Tá dando fome, hein? Olha que maravilhoso que ficou esse molho, gente. Olha para isso. Já vou pegar o meu prato para montar aqui, tirar uma foto. Se vocês pudessem sentir o cheiro disso aqui. O arroz ficou papinha, hein? Tá parecendo aqueles guisados que a gente fazia na infância, mas ficou gostoso. De vez em quando eu faço esses guisadinhos assim pra mim, eu gosto. Feijãozinho. E agora, essa maravilha de molho. Gente, isso é pra de vez em quando, tá? Porque por mais gostoso, a gordura da linguiça não é uma gordura boa pra gente estar comendo sempre. Falta pegar mais uns tomatinhos aqui. E agora a saladinha de tanchagem. A Ana, do canal Ana Paula Pereira, perguntou pra mim como que eu faço a salada. É assim, amiga. Somente corto e coloco no prato. Não tem segredo não. Eu colocaria um pouquinho de azeite, mas hoje eu não tenho azeite. Acabou meu azeite, mas assim também fica uma delícia, né? Porque já tem os temperos da comida. Então pra mim tá ótimo. E agradecer, né, gente? Isso aqui é bênção de Deus, essa fartura, essa riqueza na minha mesa, tá? Eu sou muito grata, eu agradeço a Deus, eu peço bênção para todas as pessoas, todos os seres que tornaram possível esse alimento aqui na minha mesa. Porque, é claro, para comer precisa trabalhar, mas para chegar esse alimento até você, muitas pessoas trabalharam também. É o patrão que deu emprego, é o agricultor, é o caminhoneiro,
é o moço lá do gás, é o moço do mercado, que trabalha no caixa, que trabalha na faxina. Olha, eu não vou nem ficar citando todo mundo aqui, porque são muitos trabalhadores, tá? Que fazem possível esse alimento chegar até mim. Então, eu tô sempre que eu vou iniciar as minhas refeições, eu agradeço, tá? Peço que Deus abençoe a todos, todos, todos mesmo. Inclusive você que está aí assistindo, tornando possível muita coisa também aqui na minha vida. Fiquem com Deus, eu já estava saboreando essa comida, agora estou narrando com água na boca. Espero que tenham gostado, gente. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo. Não perca o próximo vídeo, que é da conserva de tomates.